Quinta-feira, 29 de setembro, o Bahia Record começa agora. Veja os destaques da edição de hoje. Confirmada mais uma morte por meningite na Bahia. A vítima é um estudante de técnica de enfermagem que foi encontrada morta dentro de casa. Vizinhos da jovem temem novos casos da doença. Eu vi Lindiane no domingo, sábado Lindiane já não existiu mais, Lindiane morreu. Estamos correndo um risco de morte. Tem muitas crianças também que precisam ser vacinadas. Pai acusado de abusar sexualmente do próprio filho de 8 anos de idade. Convênio entre a Gerba e Detran reforça o combate ao transporte clandestino no estado. Só na manhã de hoje foram mais de 50 motoristas notificados e 8 veículos retidos na região metropolitana de Salvador. Os condutores não pagavam as notificações, a Gerba não tinha uma forma de cobrar essas notificações, então ficava muito no campo da impunidade. Então estava muito fácil para esses elementos efetuarem esse tipo de transporte, mas agora com essa integração a gente com certeza vamos diminuir bastante essa prática em nossas rodovias federais. Mais um assalto a ônibus termina com morte em avenida movimentada da capital. Passageiro reage e atira contra o bandido que morreu na hora. Agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. Transporte clandestino de passageiros é alvo de fiscalização rigorosa. Um convênio firmado entre a Gerba e Detran permite a integração das atividades dos dois órgãos, ou seja, quem tiver multa pendente na Agerba por transporte irregular não vai conseguir licenciar o veículo para continuar trafegando. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal já está liberada para multar os infratores, mesmo sem a presença de representantes da Gerba e do Detran no momento da abordagem. Hoje, durante toda a manhã, os policiais intensificaram a fiscalização no posto de Simões Filho, na BR-324. Durante a operação, agentes da Polícia Rodoviária Federal pararam veículos grandes e pequenos. A suspeita era de que eles estivessem sendo usados para fazer transporte clandestino de passageiros. Uma das vans autuadas foi essa daqui, que ia de Cachoeira para Salvador. Kleber sabe que o transporte é irregular. Apesar disso, prefere correr o risco. Aqui, pelo menos, aqui, se a gente estiver faltando dinheiro, eles aqui levam a gente e o ônibus que não leva a gente. Mas, a partir de agora, a fiscalização desse tipo de transporte promete ficar ainda mais rigorosa. O Detran, Departamento Nacional de Trânsito, e a Agerba, Agência Reguladora dos Transportes do Estado, assinaram um convênio que interliga a ação dos órgãos e permite punir com mais eficiência quem desobedece à lei. De acordo com a determinação, as multas emitidas pela Agerba para motoristas clandestinos vão aparecer no RENAVAN, o Registro Nacional de Veículos Automotores, e impedir o licenciamento do carro até que o condutor regularize a situação. Além disso, agora os policiais rodoviários federais vão poder emitir as multas por transporte clandestino, tarefa antes restrita aos agentes da Agerba. De acordo com o chefe de policiamento e fiscalização da PRF Baiana, a medida visa reduzir a impunidade, que até então era recorrente. Os condutores não pagavam as notificações, a Agerba não tinha uma forma de cobrar essas notificações, então ficava muito no campo da impunidade. Então estava muito fácil para esses elementos efetuarem esse tipo de transporte, mas agora com essa integração a gente com certeza vamos diminuir bastante essa prática em nossas rodovias federais e é o objetivo maior, diminuição do número de acidentes, número de feridos e número de mortos em nossas rodovias. Diante desse novo cenário, a expectativa é de que menos motoristas se arrisquem e, consequentemente, exponham ao perigo a vida de muitas pessoas. Estou assustada. É irregular? Não sabia. Se a senhora soubesse, pegaria? Não. Durante a fiscalização desta manhã, 52 condutores foram notificados depois de serem flagrados realizando transporte irregular de passageiros. Destes, 8 tiveram os veículos retidos e 10 foram multados porque trafegavam pelo acostamento. Uma tentativa de assalto a ônibus resultou na morte de um homem ontem à noite na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. Um passageiro também ficou ferido durante a ação dos bandidos. Segundo a polícia, este ano já são 920 assaltos a coletivos na capital baiana. Nas ruas, o clima é de medo entre as pessoas que precisam do transporte público. Seu Vilalbo já foi cobrador de ônibus. Ele se afastou da profissão por causa da violência.
Eu no transporte, então, adentrou três delinquentes, onde fez o carro sequestrou o carro, fez o carro ir pela contramão, né, com a arma na cabeça do motorista e na minha cabeça e nos 3 passageiros, onde andou mais de 12 quilômetros pela contramão. Saiu do Itaigara e foi parar lá na Paralela, onde teve 3 mortes nesse episódio. E depois daí eu fiquei com problema, fiquei com trauma, né? Não consegui mais pegar transporte. Sheila também carrega o mesmo trauma. Fica assustada, todo mundo pode ser um assaltante, pode ser um ladrão. A gente acaba desconfiando de todo mundo. Nos ônibus, nos terminais de transbordo, nos pontos. Quem utiliza esse meio de transporte reclama da falta de segurança. A todo momento a gente ouve falar, houve um assalto dentro do ônibus. É muito perigoso para a gente que precisa, né, utilizar esse meio de transporte. Na noite desta quarta-feira, os passageiros deste ônibus levaram um susto. 3 homens sequestraram o veículo. Uma pessoa armada reagiu e houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado e morreu no local. Um passageiro também foi atingido, mas não corre risco de morrer. Segundo testemunhas, os criminosos pegaram o coletivo neste ponto. Logo em seguida, eles anunciaram o assalto e desviaram o caminho. Esta foi a segunda vez em menos de 2 meses que um ônibus da mesma empresa que faz a linha Jardim Santo Inácio-Pituba foi sequestrado. O cobrador, que prefere não se identificar, desabafa. É a segunda vez que acontece isso aí, entendeu? O vagabundo vem, sequestra o carro, tira do itinerário e aí da outra vez foi pro Bom Monjoá. Aí deu a voz de assalto, começou a saquear o pessoal e tudo. E boa, aí quando o outro viu, o rapaz viu que ele pediu o celular e tudo, o rapaz sacou a arma e ele atirou nele. De acordo com a polícia, neste ano já foram registrados 920 assaltos a coletivos em Salvador. Uma média de 115 casos por mês. Em 2010 foram 973 assaltos. Por causa do número elevado de ocorrências, este capitão da PM faz um alerta para a população. Reagir jamais. Nem reagir, nem fazer nenhum movimento brusco para que possa demonstrar para o marginal que vá fazer algum tipo de reação que venha de confronto a ele, para que não exista uma situação que venha acarretar em danos físicos para a pessoa. E mais um crime de abuso contra a criança. Desta vez foi no município de Cipó, que fica a 250 quilômetros de Salvador, no nordeste do estado. A população de pouco mais de 15 mil habitantes está chocada com o caso de pedofilia. O acusado, Josean Ramos Ferreira, de 34 anos, abusava sexualmente do próprio filho, um menino de 8 anos. O pedófilo trabalhava como office boy da prefeitura da cidade. Ele já estava sendo investigado pelos abusos e torturas contra o filho, praticados por pelo menos 3 anos. A criança não morava com o pai, e sim com a mãe, que abandonou o marido depois de ter sido vítima de agressões domésticas. O acusado buscava o filho na casa da avó materna, que cuidava do garoto enquanto a mãe trabalhava. Agora, a polícia quer descobrir se Josean abusou de outras crianças. No momento da prisão, ele estava num parque infantil e tinha um facão e um pacote de pirulitos. O pedófilo será indiciado por estupro de vulnerável e porte ilegal de arma branca. 6 pessoas foram presas em Dias d'Ávila, na região metropolitana, a cerca de 70 quilômetros de Salvador. De acordo com a polícia, eles são integrantes da quadrilha de um conhecido traficante da cidade. Os acusados estão na carceragem da 25ª Delegacia em Dias d'Ávila e foram presos com uma pequena quantidade de drogas. Mas, segundo a polícia, eles prestam serviço a um traficante conhecido como Gilmar. O grupo ainda seria responsável por homicídios e roubos de caminhões. Eles são acusados de homicídios, tráfico de drogas e roubo a caminhões de entrega no bairro da Concórdia e Lixão. Todos trabalham para Gilmar, todos. Também no município de Dias d'Ávila, a polícia prendeu Adailton Santos da Silva, de 30 anos, conhecido como Nego Dai. Ele é acusado de vários assaltos e de tráfico de drogas. Adailton nega as acusações, mas o delegado responsável pelas investigações diz que a ficha dele é extensa. Nego Dai é um dos líderes do tráfico de drogas aqui do bairro de Botafogo, em Dias d'Ávila, e é acusado de vários assassinatos cometidos aqui e também na região metropolitana. Nós temos provas evidentes de que ele participou de pelo menos 2 assaltos, isso já está comprovado, e temos mais 2 que nós estamos apurando, e tudo indica que tenha sido ele o autor.
A polícia ouviu na manhã de hoje o condutor da van que capotou na Avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador, no último sábado. Os ocupantes do veículo acusam o motorista de estar bêbado e dirigindo em alta velocidade. Detalhe, o acidente aconteceu a poucos metros do local onde a Transalvador realizava uma blitz da lei seca. Com ferimentos no braço e no rosto, Joel Conceição Alves esteve na delegacia. Acompanhado do advogado, ele foi interrogado por mais de 1 hora. Durante esse tempo, o motorista contou que perdeu o controle da direção porque a pista estava molhada e disse que só fugiu do local do acidente por medo de ser linchado. Aglomeração de muita gente que chegou no local, fiquei com medo de me lixar e eu também tomo um remédio com pressão, fiquei nervoso e invadi do local. O acidente aconteceu por volta das 11h30 da noite da última sexta-feira. A van conduzida por Joel capotou na Avenida ACM e foi arrastada no asfalto por quase 50 metros. A cena foi flagrada pelos jornalistas que acompanhavam uma blitz no local. 13 pessoas estavam no veículo, 11 eram integrantes de um grupo de pagode. Eles acusaram o motorista de estar embriagado e dirigir em alta velocidade. Todo mundo já estava preocupado quando a gente saiu de lá, porque ele já estava mostrando sinais de breguês já. Quando a gente saiu da casa de evento, eu me lembro que ele estava vindo muito correndo, mas muito correndo mesmo. A galera estava falando, veio até a galera, todo mundo brincando, dizendo, rapaz, não corra, não corra, não corra. Só o resultado da perícia, que deve sair em 20 dias, pode apontar se o motorista dirigiu ou não em alta velocidade. Por enquanto, a polícia ainda deve ouvir mais 2 testemunhas que estavam na van na noite do acidente. São o ajudante do motorista e ainda um integrante do grupo de pagode. Eles estão internados no Hospital Geral do Estado e só devem receber alta no início da próxima semana. O que pode acontecer com esse motorista? Ele pode ser indiciado nas penas do artigo 303 do Código de Trânsito, quando ele pratica lesão corporal no volante e também pelo fato dele ter abandonado o local do acidente. Porque sempre no acidente, quando tiver um acidente desse, o motorista deve permanecer para depois não responder por isso, porque é um crime também que complica a vida dele. Veja a seguir, projeto da ponte que vai ligar Salvador à ilha de Itaparica foi apresentado hoje. E também mais uma morte por meningite do tipo C em Salvador. Agora você vê imagens ao vivo feitas da Torre da Record Bahia. Quem trafega neste momento pela Avenida Garibaldi, em Salvador, encontra o trânsito movimentado, mas fluindo sem engarrafamentos. 7h11. O Bahia Record volta já. Bahia Record.